Programa TVK, um oferecimento. Alux Iluminação, Bidu Casa e Acabamento, Eleg Ambientes, Estela Yubi Banqueteria, Ateliê Ângela Guimarães, Morarte. Nós estamos nesse programa de comemoração dos 6 meses da Interativa TV, gabinete do prefeito Panunzio. A gente pode observar, né, as luzes da cidade, parece a cabine de uma aeronave. Realmente a gente vê a grandiosidade que é a nossa Sorocaba e a própria região metropolitana, já que a vista aqui realmente alcança longa distância e normalmente o clima e temperatura e condição de previsão. É por isso que Sorocaba é uma cidade boa para pousos e decolagens. O nosso aeroporto tem uma grande movimentação. Prefeito, como é que este republicano entende um pouco da história da política? Nós falávamos de processo de reeleição, e falamos de Maria Lúcia no outro programa, falamos de Vitor Lippe, mas o senhor falou também na possibilidade de talvez de uma alternativa totalmente diferente, caso o senhor decida não usar a prerrogativa que tem, que é o processo de reeleição. Isso é possível também dentro do seu partido, que é o partido de situação? Veja, a prerrogativa é de me apresentar para o partido, me habilitando ou não para a reeleição, mas eu não necessariamente não tenho essa prerrogativa. Tanto os meus parceiros que hoje, em conjunto conosco, lideram o PSTB local, também teriam o direito de postular, como eventualmente pode acontecer, eu não descarto essa possibilidade, de que numa circunstância em que os nomes mencionados aqui não queiram participar, ou não possam por uma razão ou por outra, temos aí um terceiro nome. Alguém. O senhor tem opções? Claro que o senhor não vai declinar isso agora. É evidente que tem. Nós temos aqui mais de 600 mil habitantes. Nós temos aqui personalidades notáveis na cidade de Sorocaba que até então entenderam de não participar da política partidária, habilitando-se inclusive a concorrer a um cargo eletivo. Nós temos muita gente qualificada. E essa prorrogação de tempo também faz um processo curto e essa pessoa pode se filiar até abril, né? Ela pode não estar na vida pública. O processo eleitoral vai ser diminuído, o período eleitoral vai ser diminuído, consequentemente os custos de uma eleição diminuem também, e isso nos dá a possibilidade de, mais próximo da deadline, né, que seria em abril, a gente poder ter, eventualmente, nomes filiados ao partido que até então não haviam pensado nisso. Ou seja, entendo que foi uma lei, uma alteração na lei em boa hora aprovada pelo Congresso e sancionado pela presidente Dilma. Nós tivemos uma eleição muito disputada, que o senhor venceu o candidato Renato Amari, e aí eu pergunto ao senhor, isso pode se repetir, o senhor pode disputar a eleição com ele. Qual é a grande diferença sua dele? O que o senhor, na sua observação, eu sou diferente de Renato Amari neste ponto fundamental, aquilo que destaca a diferença? Vamos deixar claro o seguinte, o Renato Amari foi um gestor, teve uma administração profícua para a cidade. Ninguém tem o direito de criticá-lo quanto a isso. Ele teve competência para aproveitar um bom momento e ajudar a fazer com que Sorocaba tivesse esse boom de crescimento. Agora, temos diferença de personalidade, diferença de princípios e até mesmo de crença no sentido ideológico. Eu claramente me coloquei sempre, a vida toda, como um social-democrata. Entendo que o Renato Amari, embora tenha pertencido ao nosso partido, tenha sido aqui uma das lideranças locais do PSTB, pessoalmente não comunga claramente dos princípios da social-democracia. O senhor teve, na semana retrasada, na cidade do México, recebendo um prêmio na área de educação. A que se referiu a este prêmio? A cidade Learning City Awards 2015. Realmente uma honraria que Sorocaba recebe. Eu queria que o senhor explicasse um pouco o que foi esse prêmio que a nossa cidade recebeu. Veja, antes de mais nada, é preciso dizer o seguinte:
esse conceito de cidades da aprendizagem, learning aprendizagem. Né? É um conceito novo que está substituindo aquele que era meramente educadora. Certo? Learning é mais do que isso. Mais do que isso. E a Organização das Nações Unidas, que é quem está patrocinando esse programa, através da Unesco, que o significado da sigla Unesco é Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura, tá certo? Essa é a sigla em inglês, é Unesco. E ela, entre mais de 500 municípios ou 500 cidades no mundo todo, em todos os continentes, ela selecionou 12 cidades que tiveram seus projetos aprovados, porque já conseguiram implementar alguma coisa. E Sorocaba foi uma delas. E com muito orgulho eu participei desse evento na Cidade do México, convidado que fui pela Unesco, e fui receber em nome do povo de Sorocaba, que a questão do Learning City não se prende apenas ao poder público ou à área de educação do poder público, é muito mais do que isso. Learning City envolve toda a população, parque tecnológico, indústria, das interatividades que nós podemos e devemos ter, com área de educação, com área cultural, com área esportiva, com o setor privado, com o parque tecnológico, com as nossas famílias. É um conceito muito mais amplo. Como é que a gente conviver no dia a dia com o desgaste da gestão, de ter que tomar posicionamentos e de repente ser reconhecido em prêmios? Quer dizer, a gente é reconhecido fora e não dentro, né? O senhor também teve a participação em outros eventos na área de transporte coletivo, ano passado em Brasília, esse de educação. São muitos prêmios, Sorocaba é reconhecida, quer dizer, a gente acostumou com um padrão bom, a gente quer mais, mas o nosso padrão é reconhecido nacionalmente e internacionalmente, em alguns pontos, obviamente que temos outros que precisamos alcançar, mas somos reconhecidos. Como é que é isso? Quer dizer, fora, sem pressão, premiação, aí volta para Sorocaba, pancada de outro panelado. É normal, a população sempre quer melhorar, quer coisas melhores, mais avançadas. Agora, nós temos a realidade brasileira e a realidade mundial. O ano passado, nós tivemos o primeiro lugar no Brasil, entre as cidades entre 500 mil e 1 milhão de habitantes, com a questão da sustentabilidade. Recebemos o primeiro lugar, o maior prêmio de sustentabilidade. Sim, foi mais um prêmio. Foi o governo federal. No ano retrasado, tivemos também o primeiro lugar de cidade verde e azul, que no ano passado nós passamos para 4º lugar, porque outras cidades conseguiram se mobilizar mais e superar algumas dificuldades. Mas Sorocaba tem sido, já de algum tempo, já veio isso do tempo do prefeito Vitor Lippe, continuou conosco, tá certo? Liderando iniciativas que fazem com que a cidade seja reconhecida. E é normal que aqueles observadores isentos de fora entendam que a cidade teve progressos em diversas áreas e, através disso, nós recebemos essa premiação. E é também normal, eu diria, a população eventualmente não tem a mesma visão, até porque há um certo, vamos dizer, ranço eleitoral nas análises que são feitas pelo pessoal mais próximo. Quem perdeu a eleição costuma nos enxergar como adversário. Aí, faça o que fizer, vão entender que não está bom. Por exemplo, na questão do transporte coletivo, nós temos reconhecidamente um dos melhores sistemas de transporte coletivo do Brasil. Do Brasil. Somos a única cidade no Brasil a ter 100% de acessibilidade. 100%. Ou seja, todos os ônibus são dotados de plataformas elevadoras que permitem a portadores de necessidades especiais a ter acesso. Nenhuma outra cidade tem. Mas parece que passa meio despercebido da população. Nós temos duas situações muito claras, né? O senhor tem aí, e aí era um projeto do governo do estado, a arena multiuso com um acidente, e o senhor tem que esperar os laudos para continuar a obra, não pode continuá-las. Mas o senhor prefeito, que está atingindo a meta de entrega de creches, o senhor prefeito da história da cidade, que já deve ter entregue 17 ou 18 creches neste mandato. Na área de habitação, o senhor superou os números que prometeu em campanha. Mas a expectativa do BRT não deve se realizar,
ou o projeto, a licitação pode acontecer, mas não vai se realizar neste governo. E o senhor tinha um hospital público que tinha como expectativa, adquiriu a área, mas de repente o senhor gastou muito no TAC dos hospitais mentais, na Santa Casa, e obviamente que teve que resolver a questão dos pronto atendimentos da Zona Leste e no Éden, que o senhor ampliou numa parceria, de uma licitação onde o Banco de Olhos é o parceiro. Quer dizer, tudo isso mudou um pouco a circunstância daquilo que o senhor prometeu. Como é que é nesses 4 pontos? O senhor está atendendo 50%, entregando creches e moradias e regularização fundiária, e o senhor provavelmente não consiga entregar o BRT e também não consiga fazer o hospital público. Como é que o senhor entende esta situação e justifica ou coloca-se para a população? Veja, com relação ao BRT, com certeza não vou conseguir entregar funcionando o sistema. Mas nós temos toda a expectativa positiva no sentido de conseguir fazer o chamamento e chamar as parcerias público-privadas para dar início ao sistema. Fazendo isso, tenho certeza, seja qual for o resultado da próxima eleição, quem aqui continuar vai dar sequência ao projeto. Então, isso vai acontecer, é um caminho natural. Na questão do hospital, você tem razão. Uma das primeiras medidas do nosso governo foi desapropriar a área da antiga TCS. São Avenida Ipanema. Avenida Ipanema, na Zona Norte, conforme nós falamos. 36 mil metros quadrados, uma área magnífica para termos lá um excelente hospital. Mas as circunstâncias tanto as circunstâncias externas como as circunstâncias internas que nos atingiram, fazem com que esteja sendo retardado o início da construção desse hospital, que também seria pelo sistema de parceria público-privado. Mas, com relação ao hospital, veja, o município não tinha nenhum. Por força do TAC, nós acabamos tendo que administrar o hospital psiquiátrico. O hospital psiquiátrico, na verdade, beneficia a população do estado de São Paulo como um todo. Não é de Sorocaba. Muito pouca gente de Sorocaba. Mas é o governo de Sorocaba Mas é o governo de Sorocaba quem está bancando. Agora, a Santa Casa é diferente. Nós tínhamos, por convênio, 150 leitos, direito a 150 leitos na Santa Casa de Misericórdia. Santa Casa que vinha num processo de desestruturação total por uma péssima administração que a diretoria de então tinha sobre a Santa Casa, que não conseguia nem receber os recursos do sistema de contratualização que nós implantamos no nosso governo. Também não justificava e não justificava, não conseguia receber. Jamais eu não justificava. E oferecia, como eu disse, apenas 150 leitos. Pois bem, nós fomos obrigados a requisitar a Santa Casa, colocamos toda a situação em dia, reestruturamos todas as clínicas que já não estavam funcionando mais, e hoje nós temos 235 leitos SUS, sob a administração do município, aqui na cidade de Sorocaba. Você considera que se de um lado eu não pude atender ainda com relação à implantação de um hospital na Zona Norte, de qualquer forma o município e consequentemente toda a população, incluindo aí a da Zona Norte, evidentemente, passou a contar com um hospital. Com relação às UPHs ou UPAs, que são o atendimento de urgência e emergência, nós dobramos a capacidade do município em pouco mais de 2 anos e meio de gestão. Dobramos. Nós tínhamos apenas 2, que foram construídas ao longo de 16 anos nas administrações que me antecederam. Nós, em 2 anos e meio, dobramos essa capacidade. Você enfrentou uma dura embate com o funcionalismo público em função da terceirização ou da utilização de organizações sociais na gestão através de concorrência, no caso o Banco de Olhos, que venceu a concorrência para essas 2 unidades, e o senhor consegue, com um custo menor, uma eficiência maior do que aquelas que tem o funcionário público. Como é que é isso? Veja, sem nada que venha em detrimento aqui da qualidade do bom servidor público. Nós temos um número fantástico de excelentes servidores públicos, mas o conceito moderno de administração das coisas públicas para atender a população vem mudando, e é natural que assim seja. E, na verdade, não tive um embate com o funcionalismo. Acabei tendo um embate com sindicatos, por estranho que pareça, sindicato dos médicos, não sei porquê, porque o médico ele poderia trabalhar tanto
atendendo uma entidade do terceiro setor que estaria gerenciando aquele serviço, como trabalhar para o setor público direto através de um concurso público. Então, não diminuiu a oferta de trabalho para os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, a forma de gestão. E a gestão, dessa forma, contratando entidades do terceiro setor, ela tem se mostrado bastante vantajosa, não apenas aqui em Sorocaba. O governo do Estado de São Paulo, agora com os 4 hospitais que está lançando, inclusive o novo Hospital Regional de Sorocaba, está usando esse mesmo sistema. Só para fazer uma comparação, nós temos 2 unidades que são muito próximas em termos de capacidade. O PH da Zona Norte e o PH da Zona Leste. Nós conseguimos atender um número significativamente maior de munícipes na UPH da Zona Leste, nesse novo critério, com uma comparação com a UPH da Zona Norte. E é um custo, no mínimo, 20% menor, o que seja, é extremamente vantajoso para o poder público, consequentemente para com o munícipe. Então, eu posso dar números. Também com o olhar da administração e do próprio funcionalismo público, no sentido de ver o que está diferente e por que o resultado... Cada vez mais, dentro da nossa visão, cabe ao Estado, entenda-se aqui a Prefeitura como um ente estatal, né? A condução da política e não necessariamente a execução. A condução da política, a fiscalização, o estabelecimento de diretrizes, mas a execução, a não ser naquelas funções tipicamente de Estado, não precisa necessariamente ser exercida por pessoas que venham fazer concurso, integrar e fazer toda a sua carreira no serviço público. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos em instantes com o prefeito Panunzio no nosso TVK da Interativa TV. A Luxi Iluminação, uma loja completa do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto para você. A Luxi Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 Campolim, telefone 3357-6057. Agora no bairro Santa Rosália, você encontra as principais marcas no mercado e com atendimento da qualidade Bidu Casa e Acabamento. Eliane, Portinari, Lanzi, Delta, Via Rosa e com exclusividade em Sorocaba da linha Elizabeth Exclusive, além de louças e metais Roca e Elite e banheiras Jacuzzi. Bidu Casa e Acabamento, Rua Nicolau Alonso Filho 227, em frente ao Extra, no bairro Santa Rosália. O seu ambiente precisa ser como você, único. Você quer um ambiente com o seu jeito, com o seu estilo. E isso você encontra na Eleg Ambiente, a mais nova loja de móveis e decoração da cidade. As melhores marcas, designs diferenciados e produtos exclusivos como você. Venha conhecer Eleg Ambientes. Rua João Wagner Wey, 880, Jardim América, 3032-0347. No TVK desta semana, a participação do prefeito Antônio Carlos Panunzio. São 6 meses de Interativa TV e a gente realizou uma entrevista especial com aquele que tem que enfrentar a crise. Barco realmente é o nosso comandante no momento em que o Brasil enfrenta uma séria crise e isso obviamente tem influência na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu tenho defendido muito o prefeito e quero falar um pouco sobre o orçamento público, a expectativa de redução de 30%, e o senhor já foi chamado até de mãos de tesoura, né? Que tem que cortar, senão não vamos entregar a cidade dentro dos parâmetros necessários para uma próxima gestão, sua ou não. Pergunto ao senhor, nesse momento de crise, essa expectativa de redução, o que significa 30% no orçamento do município, para que a gente possa entender? Primeiramente, é um montante bastante grande, 30% do orçamento. Vamos ficar primeiramente na questão orçamentária. Nós, quando elaboramos a lei orçamentária que está vigindo este ano, elaboramos o ano passado, usamos os índices que nos eram oferecidos pelo governo central, tanto com relação ao crescimento da economia como com relação à inflação.
os demais, aqueles que dependiam aqui do esforço do próprio poder público municipal, esses foram calculados por nós. Os índices por nós calculados, eles estão, de certa forma, sendo atingidos. Em alguns até nós tivemos até alguma vantagem, inclusive, entre a previsão e o realizado neste ano. Foi o que compensou um pouco no início do ano. Com relação aos índices de crescimento efetivo, acabaram não acontecendo, de crescimento efetivo da economia. Nós, na verdade, vamos terminar o ano aí com uma queda ou seja, um crescimento negativo, né? Queda de receita, consequentemente, de aproximadamente 2,6%, talvez até 2,7% do PIB, a menos daquilo que havia sido estimado pelo governo central. Por outro lado... Esse dinheiro significa quanto? Olha, ou não dá para precisar ainda? O PIB ainda? é difícil precisar porque eu estou falando do PIB nacional. Nacional. Né? Nacional. Então, o PIB nacional é da ordem de 2 trilhões de reais. É difícil de mensurar. É difícil de mensurar aqui rapidamente. Mas, além disso, nós tivemos também o aumento da inflação. A inflação que o poder governo de compra diminui. Estimava em cerca de, se não me engano, 4,5% para este ano aqui, o 4,6%. 4,6%. A inflação, com certeza, já está em torno de 10%. Perfeitamente. Já está em torno de 10%. Então, veja, os gastos para o custeio de todos os serviços públicos eles aumentam significativamente. Ao mesmo tempo, nós deixamos, só em termos orçamentários, de receber 120 milhões de reais. Em termos orçamentários. Mas nós tínhamos, já vendo o que estava acontecendo, que nós tínhamos muitas despesas que não estavam previstas no orçamento, e aqui eu falo claramente da questão do atendimento desses, na área de saúde mental e a própria Santa Casa, que à medida que nós aumentamos a possibilidade de atendimento da população, aumentamos o número de leitos e pusemos todas as clínicas para funcionar na sua plenitude, evidentemente que esses gastos extrapolaram aqueles limites previstos no orçamento. Então, daí chegar aqueles montantes de 230, 240 milhões de reais que têm que ser cortados e estão sendo cortados no orçamento do município. Obviamente que quando o senhor tem todo o transporte coletivo das grandes cidades no mundo são subsidiados. Obviamente, quando o transporte coletivo tem o impacto do aumento de salário e também do aumento dos combustíveis, isso vai criando, só para mostrar uma das despesas que cresce e que não vai diminuir em função de que não vai se diminuir a oferta de transporte coletivo para a cidade. Você tem toda a razão. Sorocaba, nós já vínhamos há algum tempo com um subsídio para o transporte coletivo. Esses subsídios tiveram que ser aumentados em 2013, até por conta de não termos dado o reajuste na data prevista. Sim, o Brasil todo, né? O Brasil aquelas todo, passeatas, toda aquela movimentação. Zero. Então, nós aumentamos esses subsídios. Esses subsídios hoje estão na faixa de aproximadamente 40, 42 milhões de reais ano. Isto pesa bastante, né? É importante que as pessoas tenham claramente a concepção de que não existe gratuidade. Toda aquela vantagem que é dada para um segmento da população, ou seja, aqui em Sorocaba... Idoso a partir de 60 anos. A partir de 60 anos o cidadão não paga mais. No Brasil a partir de 65. Não paga mais. Tá bom, só que da onde sai essa gratuidade para eles, para esse segmento? Alguém paga, daqueles né? que pagam. Exatamente. É isso que o povo tem que entender. Não é por questão de bondade ou maldade do prefeito, do gestor do transporte coletivo. É uma questão de poder distribuir de forma mais equitativa. Sorocaba, nós temos várias vantagens. Nós temos transporte especial, que é gratuito, a prefeitura fornece para as pessoas que não têm condições nem de tomar os ônibus com plataforma. Nós temos o transporte do idoso, como eu já disse, gratuito. Nós temos o Domingão Legal, é um outro benefício bastante grande que atende a parcela da população expressiva, que aos finais de semana, aos domingos ou feriados, aproveita para o seu lazer, para o passeio na cidade. E é salutar que assim aconteça. Faz parte, inclusive, do nosso programa de cidades de aprendizagem, né? Prefeito, nós vamos chegando ao final. Quero agradecer muito a sua acolhida à Interativa TV aqui no seu gabinete, a nossa equipe, e dizer o seguinte: o que o senhor tem num momento tão forte de crise? Alguns pontos positivos que o senhor gostaria de deixar
para a gente finalizar essa nossa conversa, esse nosso diálogo com a cidade de Sorocaba através da Interativa TV. Eu faço questão de deixar aqui muito claro a você e a todos os nossos telespectadores que a crise, evidentemente, ela traz um sofrimento adicional, ou seja, parte expressiva da população perde o seu posto de trabalho, há, de certa forma, um certo congelamento em salários, ou seja, algumas expectativas, ou muitas expectativas da população acabam se frustrando. Das nossas vidas, né? Por conta dessa crise. Mas, por outro lado, a crise está nos ensinando, a mim particularmente, está ensinando muito. Está nos ensinando que nós podemos fazer a mesma coisa que fazíamos, ou até mais, gastando menos. Se voltar a ter mais... Se amanhã ou depois, não, se voltar... A capacidade de investir vai ser muito maior. Nós vamos voltar a ter mais, porque o Brasil vai vencer essa crise. Sim. Pode demorar um pouquinho mais, um pouco menos, mas vai acabar vencendo. E aí, com essa percepção de que foi possível sobreviver à crise, fazendo a racionalização, otimizando os gastos, como nós temos feito, esse pode ser o seu grande legado. Muito mais recursos para investir do que tivemos até então. Se isso for o legado da minha administração, eu vou dizer que saiu realizado deste governo por ter tido condições de enfrentar essa crise e conseguir vencer. Eu quero lembrar que com crise e tudo, nós temos conseguido atrair investimentos para Sorocaba. Eu acho o seguinte, eu tenho dito inclusive muito na Rádio Ipanema, diariamente, que é o seguinte, o Panunzio é o prefeito que diante desta crise, de algumas atitudes que são corretas e às vezes impopulares, é alguém que vai deixar a cidade, não vai deixar a cidade quebrada. Muitos municípios, muitos prefeitos não estão tendo a responsabilidade e a coragem de fazer reduções que os tornam impopulares a princípio. Talvez até muitos não terão reconhecimento em função dessas atitudes corretas que estão tomando. Mas as cidades, obviamente, sairão fortalecidas, porque o custo, a gestão vai ficar mais barata. E a hora que o dinheiro voltar, o que sobra vai ser muito mais para o investimento, para o cidadão, e todos nós seremos beneficiados com isso. É esse sentimento que o senhor traz consigo, isso é o chamamento que o senhor falou que numa eleição o seu pai foi questionado que poderia, perdeu a eleição na época para Flávio Chaves e respondeu, perder ou ganhar faz parte do jogo, mas eu não deixei de atender o chamado. É esse o legado, essa mensagem que fica da sua vida pública? Eu diria que dizer que fica assinalar que eu estaria deixando a vida pública. E o senhor não está deixando? Eu não estou deixando a vida pública. É candidatíssimo. Não, eu estou em plena atividade, continuo empolgado com essa oportunidade que a vida me deu de voltar a governar a minha cidade na idade que eu me encontro hoje e com a experiência que eu pude acumular, e quero exercer isso na plenitude máxima enquanto eu tiver essa possibilidade. Mas essa passagem que você menciona de meu pai na eleição de 82 foi muito interessante. Para mim foi algo muito marcante. Eu guardei até as palavras que ele usou. Foi uma eleição bastante concorrida, né? O PT crescendo na cidade, o PMDB era o grande partido que estava no poder localmente, no estado e até mesmo na União. E o Panunzio Velho era o candidato, né, do partido que veio, da Arena, do PDS. Né? E, consequentemente, carregava um peso danado, tinha um peso, né, naquele momento. O chamado regime militar a direita, estava já no seu final, nos seus últimos estertores, então havia toda uma movimentação. Mas ele foi arguido, eu me lembro, num debate na Faculdade de Filosofia, pelo então candidato Dr. Fausto Carneiro, que era um médico que nós tínhamos aqui na cidade de Sorocaba, que candidatou-se pelo PT. E o Dr. Fausto, fazendo uma pergunta ao meu pai, usou bem essas palavras. Dr. Panunzio, o senhor teve uma vida política bastante destacada, o senhor foi eleito e prefeito 2 vezes da cidade, o senhor foi eleito deputado estadual, e agora o senhor vai, até por conta da idade de meu pai na época, o senhor vai encerrar sua carreira política com uma derrota que poderá, vamos dizer assim, tirar o brilho de todo esse seu passado político. Eu lembro até hoje a resposta que meu pai deu. Ela me emocionou. Disse ele: Dr. Fausto, ganhar ou perder uma eleição
é uma questão meramente circunstancial. O importante é que, quando chamado, eu compareci. Eu nunca mais esqueci essa frase. Sucesso para o senhor, que o senhor continue sendo um bom pai para essa cidade de Sorocaba. Muito e um obrigado. bom avô. Muito obrigado, Kiko. Foi um prazer. Muito obrigado. É um privilégio tê-lo aqui como entrevistador e ter a nossa ITV levando política, informação, entretenimento, lazer no sentido mais amplo, espetáculos para a nossa cidade. Parabéns a vocês por esses 6 meses de profícua atividade na cidade de Sorocaba. Muito bem. TVK está encerrando. Participação especial do prefeito Panunzio. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa TVK, um oferecimento. Aluxi Iluminação, Bidu Casa e Acabamento, Eleg Ambientes, Estela Yubi Banqueteria, Ateliê Ângela Guimarães, Morarte. Diminuído, o período eleitoral vai ser diminuído, consequentemente os custos de uma eleição diminuem também, e isso nos dá a possibilidade de, mais próximo da deadline, né, que seria em abril, a gente poder ter, eventualmente, nomes filiados ao partido que até então não haviam pensado nisso. Ou seja, entendo que foi uma lei, uma alteração na lei boa hora, aprovada pelo Congresso e sancionada pela presidente Dilma. Nós tivemos uma eleição muito disputada, que o senhor venceu o candidato Renato Amari. E aí eu pergunto ao senhor, isso pode se repetir, o senhor pode disputar a eleição com ele. Qual é a grande diferença sua dele? O que o senhor, na sua observação, falou, eu sou diferente de Renato Amari neste ponto? Fundamental, aquilo que destaca a diferença. Vamos deixar claro o seguinte, o Renato Amari foi um gestor... Programa TVK, um oferecimento. Aluxi Iluminação, Bidu Casa e Acabamento, Eleg Ambientes, Estela Yubi Banqueteria, Ateliê Ângela Guimarães, Morarte. Nós estamos nesse programa de comemoração dos 6 meses da Interativa TV, gabinete do prefeito Panunzio. A gente pode observar, né, as luzes da cidade, parece a cabine de uma aeronave. Realmente a gente vê a grandiosidade que é a nossa Sorocaba e a própria região metropolitana, já que a vista aqui realmente alcança longa distância. Também teriam o direito de postular, como eventualmente pode acontecer, eu não descarto essa possibilidade, de que numa circunstância em que os nomes mencionados aqui não queiram participar, ou não possam por uma razão ou por outra, temos aí um terceiro nome, alguém... Sorocaba tem opções? Claro que o senhor não vai declinar isso agora, por uma questão... Que tem. Nós temos aqui mais de 600 mil habitantes. Nós temos aqui personalidades notáveis na cidade de Sorocaba, que até então entenderam de não participar da política partidária, habilitando-se, inclusive, a concorrer a um cargo eletivo. Nós temos muita gente qualificada. E essa prorrogação de tempo também faz um processo fantástico. Curto, e essa pessoa pode se filiar até abril, né? Ela pode não estar na vida pública. O processo eleitoral vai ser uma administração profícua para a cidade. Ninguém tem direito de criticá-lo quanto a isso. Ele teve competência para aproveitar um bom momento e ajudar a fazer com que Sorocaba tivesse esse boom de crescimento. Agora, temos diferença de personalidade, diferença de princípios e até mesmo de crença no sentido ideológico. Eu claramente me coloquei sempre, a vida toda, como um social-democrata. Entendo que o Renato Amari, embora tenha pertencido ao nosso partido, tenha sido aqui uma das lideranças locais do PSTB, pessoalmente não comunga claramente dos princípios da social-democracia. O senhor teve, na semana retrasada, na cidade do México,
recebendo um prêmio na área de educação. E normalmente o clima e temperatura e condição de previsão, por isso que Sorocaba é uma cidade boa para pousos e decolagens. O nosso aeroporto tem uma grande movimentação. Prefeito, como é que este republicano entende um pouco da história da política? Nós falávamos de processo de reeleição, e falamos de Maria Lúcia no outro programa, falamos de Vitor Lippe, mas o senhor falou também na possibilidade de talvez de uma alternativa totalmente diferente, caso o senhor decida não usar a prerrogativa que tem, que é o processo de reeleição. Isso é possível também dentro do seu partido, que é o partido de situação? Veja, a prerrogativa é de me apresentar para o partido, me habilitando ou não para a reeleição, mas eu não necessariamente não tenho essa prerrogativa. Tanto os meus parceiros que hoje, em conjunto conosco, lideram o PSTB local,